Hello, no. Então, pessoal, olha só. A gente está aqui cuidando. Quero saber se vocês estão se cuidando em casa, se estão ficando em casa. A gente só veio mesmo para gravar essa aula, poder ser melhor preparada para vocês continuarem ligados, mas assim, ó, se cuidem, tá? Acabei de botar a mão em algumas coisas aqui que eu não... O Marcelo passou álcool e tudo, mas seguro morreu de velho. Desconfiado, ainda tá lá. Tá? Então aqui, pessoal. Nós, antes da gente ter esse período bem forçado da nossa parada, a gente tinha dado a tarefa, fizemos a prova e a tarefa tinha ficado página 16. Então a página 16 está relacionado a um outro conteúdo que é esse aqui, que ele tem relação com aquela parte que nós tínhamos, aquela questão do desafio que eu tinha feito com vocês, certo? Só que eu tinha falado que eu ia mandar o gabarito, eu mandei o gabarito depois, mas tem gente que me mandou essa parte dos relative pronouns em branco, quer dizer, não entendi, né? Então, essa parte aqui era da tarefa, né? Teen slang. Lembra que slang é gíria. Então, aqui a gente estava explicando squad, fam, on fleek, fail, swag and ship. São expressões que expressam alguma coisa. Então, o que expressa alguma coisa, o quem, o qual, o cujo, nós vamos expressar com essas palavras que são pronomes interrogativos, nós já conhecemos, e aí nós vamos usar para explicar as orações the relative clauses, orações relativas. Então, these are the people that you hang out with. Squad são as pessoas com quem você passa um tempo, né? Your fam are the friends who are closest. Então, o teu fam, que é essa gíria, são os amigos aos quais você é mais próximo. E aí nós tínhamos que fazer a explicação aqui, nós tínhamos explicado em aula, e aí tinha que fazer a tarefa na página 16. Então, nós vamos fazer rapidamente, vocês já fizeram, quem não fez, faça, dá uma pausa no vídeo e faça. Falsa não, faça. Só você vai dar pausa e eu vou continuar. Então, pausa, faz, já voltou da pausa, então agora a gente vai corrigir. Tá. Complete the chart with the highlighted words in the text. Defining relative clauses come after a noun or some pronouns. Então, eles vêm depois do substantivo de alguns pronomes. Eles identificam qual pessoa, lugar ou coisa nós estamos falando. Então, we use that for people. Who or that for people. Which ou that for things. Então, para coisas, você pode usar tanto which quanto that. Para pessoas, who ou that. Para lugares, where. E para indicar posse, whose. Na tradução, como pronome interrogativo, é quem, qual, onde e de quem. Para pronome relativo, quem continua sendo ou o que, quem ou o que, o qual ou que, onde e cujo. A pessoa cujo carro foi roubado, né? That's the person whose car has been stolen. That's the person whose car has been stolen. Quando eu não sei, mas ele foi roubado.
né? A pessoa cujo carro foi roubado. Ok? Exercise 4. Complete the sentences with where, which, who or whose. He's the guy. Então é o cara cujo amigo é um cantor. Whose friend is a singer. That's the hospital Jim was born. Aquele é o hospital onde o Jim nasceu, né? This is the book. Esse é o livro sobre o qual eu falei. Então pode ser, no caso de não, use if no pronoun is necessary. Eu me esqueci de falar no enunciado, o if é quando o pronome não é necessário. E aqui, por que ele não é necessário? Porque ele não é seguido de verbo. Quando ele for seguido de verbo, ele vai ser obrigatório. Não tem como você tirar esse pronome relativo, né? Então, por exemplo, he's the teacher gave me a bad grade. Como tem um verbo aqui, o pronome relativo é obrigatório. Eu tenho que usar. Ele é o professor, o qual me deu uma nota ruim, que me deu uma nota ruim. Então pode ser who ou that, mas ele é obrigatório. Aqui poderia ser what ou that, mas como ele não é obrigatório, eu poderia falar this is the book that I told you about, this is the book which I told you about, ou that ou which. Como ele não é seguido de verbo, ele é opcional. De vez em quando você coloca, de vez em quando você não coloca. Para não ficar muito repetitivo. He's the teacher who gave me a bad grade. Is this the place? Place é lugar, né? Então, where you did your apprenticeship. This is the same car my dad bought. Não precisa, porque ele não é seguido de verbo, né? Esse é o mesmo carro que o meu pai comprou. Então, esse que pode ser suprimido porque não é seguido de verbo. Quando ele é seguido de verbo, ele é obrigatório. That's the family. Então, essa é a família cujo cachorro me mordeu. That's the family whose dog bit me. Bit, passado de bite. É um passado irregular. The business she started didn't make much money. O negócio que ela começou não fez muito dinheiro. Como ele não é seguido de verbo, ele é optativo. Tá? E James got engaged to a girl he met in college. Ele noivou com uma menina a qual ele conheceu na faculdade. Como não é seguido de verbo, é opcional também. Ok? Então essas são as respostas certas. Caso, agora estou dando tempo para você dar congelar a imagem para copiar as respostas corretas. E nós vamos adiante. Rewrite the sentences as a single sentence. As a single sentence. Use the correct relative pronoun. Você tem duas situações. That's the college. Aquele é a faculdade. I study there. Eu estudo lá. Então, aquela é a faculdade onde eu estudo. That's the college where I study. I watched the movie. Jack recommended it. I watched the movie that Jack recommended. Como vocês já fizeram, nós já vamos colocar a resposta aqui. I watched the movie that Jack recommended. Olha ali, ele não é seguido de verbo, então ele é optativo, ele está entre parênteses. Tanto você pode fazer I watched the movie Jack recommended, ou I watched the movie that Jack recommended. I met a girl whose brother is in our class. Ok? Eu conheci uma menina cujo irmão está na sua sala. Those are the children who live next door. Como ele é seguido de verbo, ele é obrigatório. Então como as crianças que moram
na porta ao lado, ou quem mora na porta ao lado, porque são pessoas, né? Those are the children who live next door. Those are the children that live next door. 4. That's the church where Sue got married. Então, aquela é a igreja onde a Sue se casou. Ele é obrigatório, não pode ser retirado. This is my cousin who is from Spain. Como a gente está se referindo ao primo ou prima, e é seguido de verbo, ele não é optativo. This is my cousin who is from Spain. E I got some new shoes that my dad brought me. I got some new shoes my dad bought for me. I got some new shoes that my dad bought for me. Ok? I got some shoes my dad bought for me. Também poderia ser subtraído aqui, porque não é seguido de verbo. Ok? Olhando, pause no vídeo para poder olhar a resposta. Então agora a gente volta aqui, eu só queria corrigir a tarefa para ficar já pronto. Na página 12, page 12, nós tínhamos, seria o texto que nós veríamos quando a gente voltasse, nós tínhamos começado a fazer o estudo, né, desses pronomes relativos. Eu quero que vocês olhem, e aí nós estamos falando de probabilidade, probability. Falando sobre probabilidades. Talk about probability. Nós vamos fazer as questões dessa página, e aí eu vou passar o gabarito depois para vocês, pensando nas probabilidades que são expressas ali, porque nós já começamos a ver o uso do may, might, will, degrees of certainty. Eu passei essas respostas para vocês, estão lá na folha anterior da última unidade, mas explicando bem, né, nada como uma aula para a gente poder conversar. Eu já sei que vocês pudessem interagir, mas enfim, mandem perguntas para o meu e-mail, mandem perguntas, tem o teacher.adriano48@gmail.com, tá? teacher.adriano48@gmail.com. Então, são modal verbs. O que são modal verbs? São verbos que modificam o sujeito. Perdão, fui olhar no relógio, me atrapalhei. São verbos que modificam a ação, certo? Ela vai modificar a ação no sentido de dar modos, eles têm modos próprios. Você não tem como indicar em português, você falar assim, talvez eu vá viajar. Talvez eu vá viajar. Não existe isso, né? Talvez eu viaje. Em inglês, eles têm esses verbos indicam uma probabilidade maior. Se você usar I may travel, é diferente de I might travel. I may travel pode ser que eu viaje. I might travel pode ser que eu viaje. A tradução é a mesma. Porém, I may travel indica uma probabilidade maior do que I might travel. Claro, a probabilidade maior é will, né? I will travel, eu vou viajar. O que é o verbo modal? É aquele verbo que vai modificar o sentido do verbo. Eu vou dar uma ideia mais indicando, por isso o nome é modal, é um modo, né? Perdão. Ele é um modo, então eu preciso do may para dar uma ideia de uma probabilidade maior. Se eu falo I won't, eu não vou, não tem jeito. Se eu falo I probably won't, existe uma pequena chance. Se eu falo I may ou may not, pode ser que eu vá. Aqui eles colocam como
sinônimos, tanto faz eu falar may not quanto might not. Mas a prática fala que se você fala I might not go, é uma chance menor de você ir do que I may not go, né? E aqui você tem a chance de você may not, might, will probably e will, né? No oposto do won't, que eu não vou fazer, o 100% de probabilidade que eu vou fazer. I will. Will probably, é quase certo que eu vou. Will, conta comigo que eu vou falar. Certo? Então, para diferenciar isso, a gente vai precisar usar, treinar. E aí, com os exercícios a gente consegue treinar mais facilmente. Ok? Então, os exercícios que foram feitos, eu quero que vocês, nós já fizemos alguns, exercícios 5 e 6 da página 13, depois eu vou anotar no final da aula. Ok? Quanto aos usos do get, nós temos, quando a gente for usar o verbo get, tem milhares de sentidos, milhares, né? Muitos. Então, você pode ser to buy, to obtain, to get, arrive, né? Chegar num lugar, I get there, eu chego lá, eu não cheguei, I didn't get there. Então, são vários sentidos. Agora nós vamos parar, eu vou fazer, porque aqui está escrito listen, check and repeat. O listen vai ser a parte que a gente vai fazer quando a gente voltar, vai escutar o exercício. Agora eu quero que vocês deem uma pausa, olhem todas as opções e aí vocês vão ver, para fazer o exercício, qual é a resposta certa. Se é chegar em casa, se é sair, se é conseguir, obter, enfim. E aí agora nós vamos ver as respostas. Deram uma pausa, fizeram, só continua se fez. Então agora a gente vai corrigir. Get a present 7, get better, ficar melhor. Get an email, é receber um e-mail, né? Get lost, se perder. Get a coffee, comprar um café, obter, né? Get a driver's license, conseguir a carteira de motorista. Get home, chegar em casa. E get to school, chegar na escola. Tá ok? Anotaram? Viram? Só para quem fez o exercício. Vamos contar com suas honestidades. Here. Match the words in the box with the different meanings of get. Então agora nós temos essas palavras aqui que vão se encaixar aqui em cima. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa. Só que agora você vai escrever dessas coisas aqui, quais delas se encaixam nesses sentidos que estão aqui em cima. Ok? Aqui você vai fazer, são 8 palavras, são 8 situações, e você vai colocar as situações nas mesmos números que foram colocados ali em cima. Tá? Coloca letra A, D, então o D tem 7 e 8, tu vai usar no mesmo sentido aqui. Qual é o número que a qualification vai receber aqui em cima? Qual a phone call vai receber? Qual o número, qual a classificação das situações que foram colocadas assim? Ok? E aqui, o texto que nós estamos encerrando a lição, vocês vão ler. É um texto, que é bem interessante. Fala da Generation Game. Eu diminui para vocês conseguirem ver, ele é um texto que leva a página toda, mas não é toda a página, né? Na verdade, o texto está aqui. As figuras vão ajudar também sempre a
conseguir distinguir. Sempre começa olhando as figuras, ver o que eles estão falando, o que pela figura você consegue perceber. Fala em generation, nós já sabemos que é geração, o que cada geração está mostrando. Procura as palavras parecidas com o português, as palavras que você já conhece, e a partir das palavras parecidas, as palavras que você já conhece, você vai perceber que tem muita coisa que você vai conseguir entender antes de ir para as questões, tá? Eu não vou, você sabe que normalmente nesse momento eu ia parar com vocês, olhar, né, tudo que você esclarecer as dúvidas de vocês. Vocês vão fazer isso com o dicionário. Vai usar o Google, vai usar, mas assim, Google é dicionário moderno, não é para pegar a frase toda e colocar lá. Pega a palavra, busca, anota o significado, como a gente faz em aula, e você vai montar o significado do que a frase está falando. Você é o computador mais potente. O seu cérebro vai juntar os significados e colocar o que está falando ali. De qualquer maneira, você não vai precisar procurar todas as palavras, você vai procurar as principais. E aí, deduzir o contexto, tentei deduzir, está faltando coisa ainda, não consegui entender. O que você vai fazer? Primeiro, leu as palavras conhecidas, as palavras cognatas, né? Parecidas com o português, olhei as figuras, não entendi tudo. Vou para as questões. Cheguei nas questões, de repente eu consigo pela questão saber o que eles estão me perguntando. E aqui, o primeiro passo, step 1, look at the pictures. Which picture do you think represents your generation? Por isso que eu não estou explicando, porque nesse exercício você vai ter que ver qual figura que representa cada geração. Você vai ter que ler e saber. E aí você vai marcar qual essa aqui geração é essa figura qual é a geração e a outra figura qual é a geração. Ok? Exercise 2. Read the article. When were these groups born? Também são informações. To be born, were born, quando eles nasceram. Leia Generation X, quando nasceu, Generation Z e Generation Alpha. Vai lá e coloca os números, ok? 3. Which generation might say these things? Write Z, X, Z or A. A stands for Alpha, né? O A significa Alpha. Já está representando Alpha. Então, assim, qual geração poderia dizer essas coisas? Você vai ter que ler de novo o conceito de cada uma das gerações, ler as frases para identificar o que elas estão falando e saber se é a geração X, se é a geração Z ou se é a geração Alpha. Alright? Exercise 4. Match the highlighted words from the text with the definitions A to G. Então nós temos aqui highlighted, a palavra highlighted já está highlighted, né, que é destacado. Então ligue as palavras destacadas do texto, tem várias palavras lá em destaque, with the definitions, com as definições. As palavras são labels, attitudes, party, care about, chaos, bills, knowledge. Você vai ler, pode procurar por aqui, ou você vai colocar aqui, né, a letra. Agora, é bom você ter ideia no contexto, porque algumas palavras, se você procurar só no dicionário, podem ter outro significado. E daí, enfim, leia, veja o contexto e veja qual a definição que você tem aqui. É como se você estivesse lendo um dicionário em inglês. Você vai procurar uma palavra, numa tradução, muitas vezes você perde o sentido da palavra. Agora, se você vir o sentido original, a tua chance de aprender o contexto mesmo é muito maior. Ok? Então vai lá,
exercício 4, vai no texto, procura as definições, procura as palavras e aí você vai ligar com as definições que estão aqui. As definições que estão aqui. Aqui, o exercício 5 é um exercício que é para ser feito em pair work, ou seja, 2 pessoas. Nós estamos sozinhos, então vocês vão escrever para cada uma dessas situações aqui. Não é, então você vai dizer, é pouco exercício. Não é não, você vai ter bastante texto aqui para escrever. Tá? Which parts of the definition of Generation Z do you agree with? Vocês já perceberam pelas perguntas, nós estamos falando da geração Z. Geração Z tem a geração X, geração Z, geração alfa, que as pessoas estão definindo que mais ou menos as pessoas têm a mesma característica, vão se comportar socialmente parecido. E aí você vai ver quais as partes dessa geração Z você concorda. Você vai escrever, eu concordo por isso, por aquele outro motivo. Ou eu não concordo por isso, por isso. Essa aqui que você concorda. No número 2, are there any parts that you disagree with? Há alguma parte que você discorda? 3, the name and the identity of Generation Z was created by people who work in marketing and advertising. How do you feel about this? Eu não vou traduzir, porque eu não vou quebrar o objetivo da questão, que é você descobrir, mas dá para entender que é advertising e marketing, né? Não é muito agradável a gente descobrir isso. Number 4, why do you think marketing people need to define groups of people like this? Why do you think marketing people need to define groups of people like this? Então, por que você pensa que as pessoas do marketing precisam definir grupos de pessoas desse jeito? E what do you think makes you different from your parents' generation? What do you think makes you different from your parents' generation? Lembrando que parents não é parentes, são pais. Então, o que você acha que faz você diferente da geração dos seus pais? O que te torna diferente? Você vai pensar, baseado no que o texto coloca, você vai conseguir perceber como é que é a análise que eles fizeram, você vai poder perceber também as diferenças que você tem. Então, olha, textinho, né? Não é para você responder sim, não vou aceitar. Nono ano, vamos lá, gente, tem que se puxar, se esforçar. Ok? Não é coisinha rápida. Último artigo, esse aqui é o que você vai se prestar mais atenção. You saw this notice in an English language magazine. Write an article answering the questions. Então, you saw this notice in an English language magazine. Você viu esse anúncio numa revista em língua inglesa, não é em livro didático. Write an article answering the question. Escreva um artigo respondendo a questão. 100 words. Tu vai contar? Sim, a turma é pequena, eu vou contar. Tá? My generation. What defines your generation? Who you are, what you like, what you do? Qual é a pergunta? O que define a tua geração? Quem você é, o que você faz, do que você gosta? Segunda pergunta. What don't older people understand about your generation? O que as pessoas mais velhas não entendem sobre a tua geração? E what do you think people of your generation might be like in the future? O que você acha que as pessoas da sua geração podem se tornar no futuro? Ok? Então, qual é a tarefa? Tarefa, página, só um pouquinho que ficamos
homework, page, twelve, aquela do texto, page 13, 12, 13, page 18, vou colocar aqui embaixo, não vai aparecer aqui, page 13, page 18, page 19, ok? Então aqui a questão da interpretação de texto, mais rapidinha, mais leve, aqui a relação dos modais e aqui aquele texto que pede para você colocar mais a sua opinião. Pessoal, nós vamos... é importante que vocês me perguntem, mandem dúvidas. O meu e-mail é teacher.adriano48 @gmail.com, tá? Para não perder a prática, teacher.adriano48@gmail.com. Então, me mandem dúvidas, porque talvez esse exercício aqui, a ideia é que faça vocês se mexerem. Então, vocês vão precisar elaborar frases, podem esclarecer as dúvidas via e-mail, ok? Um beijo, um abraço, se cuidem, espero que a gente possa se encontrar logo. Bye!